Eu queria agradecer demais o Nelson pelo convite e toda a equipe do Vórtice. Para mim, eu ter participado do Arte Cidade 3 foi um acontecimento na minha vida. Assim, foi uma coisa que realmente transformou a minha maneira de fazer arte. A maneira como nós trabalhamos, o tempo que demorou, ficamos quase 4 anos, né, que a gente ficou tendo encontros, reuniões, e esse tempo todo, e a proposta que o Nelson nos colocou de a gente realmente pensar uma mudança de modelo, de paradigma, do lugar onde a gente estava, foi uma coisa muito fundante mesmo na minha forma de fazer arte. Isso foi em 98, né? 97. Então eu sou muito grata por essa experiência e estou muito feliz de estar aqui de novo, enfrentando uma nova fase, né, uma nova arte cidade, um novo lugar para se pensar. Eu particularmente hoje eu vou mostrar dois projetos, 2 trabalhos que eu fiz recentemente, que estão diretamente ligados à cidade, quer dizer, são instalações que eu fiz no espaço urbano. O primeiro deles é esse trabalho que chama-se Clara Clara, que eu participei de um edital chamado Arte na Cidade, que foi feito pela Prefeitura de São Paulo o ano passado. Esse trabalho já tinha sido feito em 2006, na Austrália, num projeto semelhante, também promovido pela Prefeitura da cidade de Melbourne. Também muito semelhante, embora as cidades sejam muito diferentes. Eu vou falar mais da cidade de São Paulo. O edital nos oferecia o que a gente poderia escolher entre deixar o trabalho de 6 meses a 2 anos. E eu, de saída, decidi deixar por 6 meses, porque eu acho que a ação na cidade, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que quer dizer, a minha maneira de tratar, de lidar com o espaço urbano, eu acho que tem que ser muito no sentido de uma intervenção que possa desestabilizar ou provocar uma nova conformação e depois desfazer essa operação. É como se você ativasse aquele espaço da cidade e depois você desativasse, devolvesse ao espaço a sua normalidade. Quer dizer, como uma ideia de você poder... Porque eu acho que a cidade de São Paulo é uma cidade muito difícil de lidar, do ponto de vista de uma intervenção que possa ser vista e notada, né? Muito, acho que porque é uma cidade de extremo movimento, que acho que ela se dá pelos seus fluxos, né? pelo cruzamento dos seus fluxos, das pessoas, dos carros, dos helicópteros, das comunicações. Não é uma cidade que tem espaços que você fique. Não é um lugar que você vai para ficar no espaço público, você passa pelos espaços públicos, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente vai ao Ibirapuera, é raro você ver uma família sentada no chão. Ela sempre está indo, ouvindo, ela está de bicicleta, skate, com os cachorros. Eu acho que ela tem é uma qualidade da cidade e é também um problema da cidade, né? Então, eu fiquei pensando que esses 2 trabalhos que eu vou mostrar têm a ver com essa minha ideia de que acho que a ação, quer dizer, a ação que eu posso propor ou agir na cidade tem a ver com essa ideia de ativar e desativar o espaço
onde o trabalho está, né? No Clara Clara, peraí, gente, é para cá, né? Eu decidi fazer usar de saída elementos que já fizessem parte da estrutura urbana, quer dizer, que um elemento que é reconhecível do equipamento urbano. Então, eu decidi mexer com a iluminação pública. Então, eu desfiz a iluminação tradicional da rua e propus uma nova forma de iluminação. De uma forma mais orgânica. Aqui são sete bolsas de rede, como se fosse rede de pesca, e sobre ela tem 7 luminárias de 1000 watts cada uma. Então, cada bolsa tem 7.000 watts. É muito mais do que se costuma usar normalmente na rua, né? E o lugar que eu escolhi, acho que aqui é um centro antigo da cidade de São Paulo, na zona do Lago do Café, onde tem a Bolsa de Valores, o próprio Lago do Café. É uma zona de alta circulação e é uma zona onde não se circula carro, né? Então, basicamente é um trabalho para o habitante a pé, quer dizer, o sujeito que está andando na rua, né? E uma rua que tem muito fluxo, porque ela está ligada ao Vale do Anhangabaú, quer dizer, ela é o acesso do Vale do Anhangabaú até o Lago do Café, a Bolsa de Valores, aquela região dos bancos. É uma rua feia. As outras são do próprio Lago do Café são mais bonitas. É uma rua não é propriamente bonita do ponto de vista da arquitetura, né? São prédios muito irregulares, são prédios muito diferentes de um do outro. O trabalho ficava ligado a noite toda e o dia todo. Acho que o fato de ficar ligado o dia todo dava essa estranheza, talvez, que essa ativação do espaço que eu talvez estivesse querendo trabalhar, quer dizer, trazer uma informação, quer dizer, você tem uma estrutura que é reconhecível, que é a luz, que ela tem uma função, digamos, mas do fato dela ficar acesa de dia, ela tem uma estranheza, quer dizer, ela dá uma outra acho que a palavra é estranheza mesmo. E a relação com o público da rua foi muito curiosa, assim, porque, de fato, as pessoas, sobretudo numa região que é de muito fluxo e de muito popular, né? Quer dizer, tem todo tipo de... Não é uma região... É próximo ao Centro Cultural Banco do Brasil, mas é uma região de fluxo popular. Você tem muita... E a reação foi muito curiosa, assim. Acho que teve uma sensação do público que usa a cidade. É uma rua, por exemplo, que tem muitos barzinhos e às sextas-feiras tem um samba, então os barzinhos põem as mesinhas todas na rua e fica um barzão assim, com o samba, né? E eu tive a oportunidade de ver uma dessas sextas-feiras e teve uma coisa assim, deles se sentirem valorizados por iluminar, quer dizer, de prestar atenção naquele lugar, né? De trazer uma atenção mesmo, né? E quando eu desmontei o trabalho foi muito engraçado, porque depois a Ilume teve que repor a luz tradicional, a iluminação tradicional. E, por alguma razão, entre Ilume e Eletropaulo, deu alguma confusão e eles ficaram sem luz alguns dias. E gozadíssimo porque ligavam para mim. Assim, estamos sem luz aqui, o que a gente faz, né? Então, foi uma interação muito legal, assim, da ocupação da rua e
depois de ter saído também. Foi uma coisa que... Mas acho que, sobretudo, de dia é que ela fica mais... que o trabalho está mais dinamizado. Acho que a relação com a cidade está mais... porque tem uma não lógica, quer dizer, por que isso que está aqui, que é para iluminar, está aceso, né? Tem uma provocação mesmo, né? Deixa eu voltar aqui no projeto, eu quero... para voltar para cá. Eu pus o projeto aqui porque todo ele as bolsas todas estão estruturadas nas estruturas dos edifícios, né? Então, todos os cabos estão pendurados nas fachadas dos prédios, né? Então, eu estruturei todo o trabalho através, quer dizer, eu dependia dessa estrutura arquitetônica que estava lá. Eu organizei o trabalho a partir dessa estrutura arquitetônica, né? Depois, esse trabalho foi mostrado no Rio de Janeiro, na Perimetral, na passagem ali da entrada da barca que vai para Niterói, mas esse ficou apenas 10 dias. E aqui, por causa do lugar, da estrutura, o trabalho ficou bastante diferente, né? Essa, então, foi a primeira vez que eu montei esse trabalho em Melbourne. E Melbourne é uma cidade muito diferente de São Paulo, porque ela foi uma cidade planejada, então ela tem a grid, né? Então é uma cidade muito mais... não só por isso, por ter sido planejada, mas ela tem uma dimensão muito mais organizada, claro, e mais tranquila. Ela é muito diferente de São Paulo. Então, o trabalho aqui em São Paulo foi muito mais... acho que a permanência dele na cidade foi muito mais intenso do que foi em Melbourne. Embora em Melbourne era para ficar 4 meses, eles até pediram, ficou mais 3 meses. Bom, e o segundo trabalho do que eu quero falar é esse no ar, que também foi o ano passado. Esse é um trabalho que foi a inauguração de um espaço novo que é gerido pela Prefeitura de São Paulo, que é o Museu da Imagem. E entre o Museu da Imagem e a Casa da Marquesa tem o beco chamado Beco do Pinto. E hoje virou um lugar para intervenções artísticas, né? Permanente. É super legal porque só a cada 6 meses tem um outro artista que são... acho que está na 3ª experiência. E eu inaugurei esse espaço junto com a inauguração do Museu da Imagem. O Museu da Imagem é onde hoje está todo o acervo fotográfico da cidade de São Paulo. Então, esse foi por convite, assim como lá no Clara Clara, eu quis usar um elemento que pertencesse à estrutura da cidade, à estrutura urbana, quer dizer, a iluminação pública. Aqui, como é um espaço, quer dizer, um prédio histórico que foi restaurado, teve essa recuperação do beco, que
aqui, antigamente, na origem da cidade, porque o pátio do colégio está logo aqui à direita. Aqui, assim. Então, ele ligava o pátio do colégio com o rio Tamandatei. E era um lugar onde se desciam para as lavadeiras para lavar roupa, para buscar água. E hoje, infelizmente, o museu não consegue. O beco está aqui, ó. O pátio do colégio está aqui, né? E o rio, ele era bem assim, mas eu acho que ele passava meio aqui, ó. Então, esse trabalho, eu acho que tem a ver com... Eu pus o corte para vocês verem a extensão e a inclinação, que é bastante longo. É pena que o museu, por questão de segurança, você entra por aqui, e seria muito bom. Aqui tem um outro portão, mas o museu não conseguiu viabilizar, deixar aberto esse acesso, por questões de segurança. Então, você não atravessa o beco, né? Que é uma pena, assim. Você vai e tem que voltar. E, para mim, assim, eu pensei esse trabalho como, quer dizer, a história de São Paulo, a fotografia está ali dentro, quer dizer, toda a história, documental da cidade está no prédio. Eu talvez quisesse um pouco mexer com essa ideia como se fosse acordar um pouco a estrutura dos rios que estão ali por baixo, que a gente não vê mais, né? A gente nem sabe que... Mas aí a gente até sabe que ele está lá longe, mas a gente não sabe que ele era daqui tão perto, né? É como se eu quisesse acordar esse sistema viário que está ali, né? Como se fosse mexer com ele, né? E é um trabalho que também depende muito da condição atmosférica, da situação, da questão de umidade. Então, ele modifica muito, depende muito do dia, da hora. À noite ele é diferente, porque depende da quantidade de umidade do ar. Então, às vezes, quando está muito úmido, o vapor demora mais para se dissipar. Na verdade, isso é um sistema de aspersão, é muito simples. É um sistema desses que a gente vê no parque, sabe, de refrescar, que tem na praia. Só que eu uso um bico mais potente, que ele faz com que a água, a pressão é tanta que a água fica num estado entre líquido e gasoso. Ele quase que não molha. Então, quando está mais úmido, esse estado meio estranho da água fica mais no ar, porque ele se dissipa, ele se prende mais na umidade do ar. Então, tinha um aspecto também curioso, que eu acho meio tétrico, assim, uma coisa que às vezes ficava... Um dia aconteceu uma coisa engraçada, que alguém chamou o bombeiro porque achou que estava pegando fogo, porque a fumaça foi até o segundo... Assim, chegou lá em cima, então criou um volume de fumaça... E esse constante movimento, né, um pouco, acho que da própria história da cidade, da própria história do rio que está ali embaixo, um pouco, acho que isso que eu quis mexer, né. Bom, esse é um trabalho que eu fiz na cidade de Pádua, também é o mesmo sistema, só que aqui ainda não estava com o bico tão bom. Isso é um rio que liga a cidade de Pádua a Veneza. É numa fortaleza. Então, eu fiz o mesmo sistema na água. E aqui tinha uma diferença, porque como o contato do vapor estava no próprio rio, o rio levava essa bruma, né? Então, se misturava a água do rio, isso ia modificando também. E aí tinha por conta do rio, essa bruma ia indo, acho que chegava a Veneza, assim, né? Quer dizer, não, mas e tinha dias também, aqui também tinha dias que tinha muita umidade, então isso tudo ficava muito... Infelizmente, as fotos não são boas, porque eu tive que vir embora e não deu tempo de fazer uma documentação boa.
Então, acho que aqui também tem essa ideia de... Bom, aqui o rio está, talvez, aqui mais no sentido do fluxo mesmo, né? De uma passagem das águas, né? Aqui, sobretudo, tem uma questão histórica do lugar, né? Por ser uma fortaleza... Bom, não sei se deu os 20 minutos, mas eu considero. Ponto? Então, tá bom. Obrigada.